Fala pessoal, tudo jóia? Tudo ok? Bem-vindos ao canal Ronaldo Academia Cyber. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai conhecer, né, o ataque de transferência de zona DNS, tá? Então é um ataque bem interessante, né, que a gente utiliza em nossos trabalhos de pentest, ok? Então, para você que, né, está iniciando na área ou que já atua também, né, na área de cibersegurança, é interessante ter esse conhecimento técnico e prático, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que vai ser interessante. É um tutorial direto ao ponto, rápido, tá? E simples também, ok? Então, como já mencionei, né? É um ataque de transferência de zona DNS. A gente vai ver como funciona na prática e vai utilizar aqui alguns comandos também para entender como funciona esse ataque e a gente utilizar nos nossos trabalhos de pentest, né? No mundo real é interessante para a gente utilizar, né, esses comandos no nosso pentest, tá? Então, antes de iniciar aqui, vale aquela ressalva, né? E aquele pedido para vocês, para que se inscrevam no canal, dá aquela forcinha, desce o dedo no like, compartilha, para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é relevante e que gere alcance para mais pessoas, ok? Então, conto com vocês. E antes de começar aqui, só um adendo, né, bem interessante. Aqui no canal eu publiquei dois podcasts recentemente, um sobre cibersegurança, tá bem interessante. Lá, né, traz insights sobre carreiras, tendências, salários e o mercado, né, de cibersegurança. E um outro sobre DeFi, né, que é relacionado a forense digital. Aí também a gente, né, lá discute tendências, carreiras, salários, tem diversos insights. Então, confere lá na playlist, né, aqui do canal, que vocês vão encontrar. Vale a pena conferir, ok? E segue lá, vai lá no meu GitHub, vou deixar o link aqui na descrição também, que tem diversos materiais, né, projetos na área de cyber e também programação. E vou subir outros projetos também de rede e de diversas tecnologias. Beleza, pessoal? Então, a gente vai iniciar aqui com alguns comandos e vou explicar para vocês, tá? Mas antes de a gente executar aqui o primeiro comando, é interessante que vocês entendam o que é uma zona DNS. Então, explicando para vocês aqui de forma simples e direta, a zona DNS ela é basicamente um arquivo que contém todos os registros DNS de um domínio. E ele guarda, né, informações como subdomínios, registro A, registros MX também, TXT e o CNAME, ok? E também guarda estrutura, né, interna da rede e servidores internos, né, da rede também, tá? Na verdade, servidores responsáveis pelo domínio, né? Uma analogia aqui, pense na zona DNS como um mapa completo da infraestrutura de um domínio, né, de um domínio, na verdade, tá? Então, ele é o mapa completo da infraestrutura, né, de um domínio, ok? Então, a gente vai chamar aqui um comando para iniciar aqui, né, na prática. E eu vou explicando aqui para vocês, tá? Então, a gente vai aqui chamar o host -t ns zonetransfer.me. Esse domínio aqui, ele é próprio para fazer esse tipo de teste, ok, pessoal? Então, vou usar ele aqui para demonstrar aqui na aula para vocês, tá? Se for, ou se fosse no mundo real, né? A gente teria que passar aqui o domínio, né? O domínio alvo, né? Ou o domínio a ser testado, ok? E já eu explico com mais calma isso aqui para vocês também, né? Esses outros parâmetros. Então a gente chama, né, o host e a gente vai executar aqui e observa que ele vai trazer para a gente. Ele vai trazer um domínio primário, né, e secundário, tá? Então, como eu falei, esse domínio aqui é próprio para isso, tá? Então, esses dois aqui, que a gente vai usar aqui no tutorial, ok? E agora a gente vai usar o comando dig, tá? Que eu também vou
explicar para vocês aqui com mais detalhe, tá? Observa que a gente chamou aqui dig, né? E tem o AXFR, ok? Eu vou executar e vou comentar com vocês, tá? Então a gente chama aqui o comando dig, né? Passa o parâmetro AXFR e chama aqui o domínio, tá? E na sequência o domínio, né? Primário, tá? Vamos executar aqui e observa o que vai ocorrer. Observa que aqui, pessoal, ele expôs para a gente todo o mapa, né, desse domínio. Tudo aqui exposto. Então, a partir daqui a gente consegue, né? Aqui é o mapa da mina, né? A gente consegue, lendo bem isso aqui, né? Encontrar outros vetores de ataque, tá? E a partir daqui até assumir o comando e controle também, né? De um servidor e de uma infraestrutura de rede. Então tá tudo aqui exposto pra gente, ó. Olha o tanto de coisa que ele trouxe pra gente aqui, né? Que ele carregou. Então isso aqui é perigosíssimo, tá tudo exposto, tá? Então, antes de seguir aqui, vamos só entender um pouco aqui, um pouco do parâmetro desse comando aqui, né? Eu vou explicar aqui para vocês aqui, também de forma simples e rápida, esse parâmetro AXFR, né? Que é uma zona, né? Que a gente chama também de zona AXFR. Que no caso a transferência de zona também, né? Ela pode ser chamada por essa sigla, tá? Que significa Asynchronous Full Transfer Zone, né? E é um mecanismo usado entre serviços não, né? Servidores, tá? DNS, né? Para replicar a zona de um domínio, né? Então, para isso a gente tem que usar esse parâmetro também, após o comando dig, tá? Então, só complementando aqui, né? Ele existe, né? Para fins legítimos, tá? Como sincronizar servidores DNS, né? Os servidores DNS primários e secundários também, né? Ele trouxe aqui para a gente, né? No primeiro comando, tá? Então ele existe, né, para esses fins, ok? E também garantir redundância, né? E manter cópias atualizadas da zona, ok? E só um detalhe, né? Se isso estiver mal configurado, né? Qualquer pessoa pode solicitar essa transferência. Que no caso aqui, como está, né, mal configurado, ele expôs para a gente aqui todo o mapa da infraestrutura desse domínio, né? Então, como falei, esse domínio é próprio para isso. Então, se fosse um domínio real e ele retornasse isso aqui para a gente, né? Então, isso aqui, no caso, seria, né, se fosse o domínio real, uma vulnerabilidade perigosa, né? Perigosíssima, tá? Então eu não vou explicar isso aqui com detalhes porque não é o propósito agora e também o vídeo vai ficar muito extenso, mas a gente consegue, né, analisar tudo isso aqui e a partir daqui buscar outros vetores de ataque, né? E continuar executando o pentest, tá? E se fosse um hacker malicioso, né, o intuito seria outro, né? Comprometer de fato a infraestrutura, tá? Então, seguindo aqui com os comandos também, né? E a explicação, tá? Aí por que isso aqui é importante, né? Em um pentest? Se um servidor DNS permite, né, uma transferência a XFR sem restrições, que foi o caso aqui, tá? Isso é uma falha de segurança grave, né? Como já mencionei. Porque permite que qualquer pessoa, né, baixe todos os registros DNS do domínio que estão todos aqui, né, expostos, tá? Então é importante também ter isso em mente, né? Até porque, pessoal, isso expõe todos os subdomínios, né? Endereços internos, estrutura da rede, né? Servidores sensíveis, pontos de ataque, né? Como já mencionei, a partir daqui a gente consegue
atribuir outros vetores de ataque também, né? E isso aqui é como entregar o mapa completo da infraestrutura, né, para o atacante, tá? Então, perigosíssimo isso aqui, ok? Então, agora a gente vai só entender um pouco aqui. Muito bem, então seguindo aqui, pessoal, com os comandos, né, para que vocês entendam, vamos entender aqui esse comando host, ok? Então, esse host, né, ele é uma ferramenta simples, né, para consulta DNS. Então, a gente inicialmente chama o comando host e na sequência passa o "-t". O "-t" ele define o tipo de registro que queremos consultar, né? No caso, name server, né? Que na sequência a gente passa a sigla NS, que vem de name server, tá? Né, o name server que estamos pedindo ao DNS, ok? E o Zone Transfer, né? Ele, como já mencionei, ele é próprio para esse tipo de teste, né? Ele é voltado para teste educacional. Então a gente está utilizando ele aqui porque eu não posso utilizar um domínio real, tá? Mas na vida real, né? Aqui a gente passaria o domínio alvo, né? O domínio a ser testado, tá? Então, complementando, né? Ele é um domínio criado especialmente para teste de segurança. E ele permite transferência de zona, né? De propósito, tá? Para fins educacionais, ok? Então, tá aqui para vocês mastigadinho, tá? E na sequência, né, a gente chamou o comando dig, né, e passou a sequência aqui do comando. Comentei com vocês, né, sobre o comando AXFR e faltou a gente entender o comando dig, né? O comando dig, ele significa Domain Information Grouper, tá? Que é uma ferramenta avançada para consultas DNS. Então, a gente chama o comando dig, né? Passa o parâmetro AXFR, tá? Que, né, no caso é o tipo de consulta que solicita uma transferência completa de zona, né? Que foi o que ele trouxe aqui para a gente, ó. Ele expôs para a gente, né? Todo o mapa do domínio, né? Com o primário e o secundário, tá? Então, a sequência aqui do comando, né? O Zone Transfer, como já mencionei, né? É o domínio. Esse aqui é próprio para o teste. No mundo real seria o domínio, né? Real que a gente teria que passar aqui, tá? E um detalhezinho aqui, observe que a gente usou o arroba, né? Aqui no parâmetro seguinte. Esse arroba, pessoal, ele serve para especificar qual servidor DNS queremos consultar, né? Que no caso é o primário aqui, tá? Então a gente tem que passar o arroba, né? Se você não passar o arroba, o dig usaria, né? O DNS padrão da máquina, né? Da nossa máquina, tá? Então tá aqui para vocês, né? Mastigado o comando, tá? Então vocês podem replicar no ambiente de vocês. Então isso aqui é básico, é simples e praticando a gente consegue ficar hábil nisso daqui. Então, para pentest, né, iniciais, é interessante dominar essas bases também, tá? Então, só mais um detalhe, né, para complementar aqui, quando o AXFR, né, ele funciona, o que significa, né? Se o comando retornar todos os registros, né, isso significa, né, como ele retornou aqui, né, todos os registros do domínio, né? Então significa que o servidor DNS está mal configurado. Então isso pode acontecer em um domínio, né, real de uma empresa ou de uma corporação também, tá? Então o pentest vai validar isso, né? Ou não. Então fica aí essa dica para vocês, né? No caso a zona DNS, né, vai estar exposta, né? Como a gente está vendo aqui no terminal. E isso é uma falha de segurança real, tá, pessoal? Né? Em um domínio real, né, como já mencionei, isso pode ocorrer também,
né? Então a gente tem que validar, né, como um pentest, tá? E no caso, né, essa, isso é perigoso, na verdade, né? Porque uma transferência XFR exposta, ela vai revelar, né, subdomínios sensíveis, né, como já mencionei para vocês, endereços internos, estrutura da rede, né, também servidores que não deveriam ser públicos, né, e possíveis pontos de ataque, tá? Então aqui tá tudo exposto para a gente, tá? E quando o AXFR ele retorna falha, né? Isso é bom. Então isso significa que o servidor DNS está configurado corretamente, né? A transferência de zona vai estar bloqueada, né? E não há vulnerabilidade. A gente pode até testar aqui, né? Com o domínio do Facebook. Deixa eu colocar aqui facebook.com.br. Observa que ele trouxe aqui para a gente 4, né, domínios, né? A gente pode até testar um aqui para ver isso aqui na prática. Vamos chamar o comando dig. Deixa eu só apagar isso aqui. Né, dig AXFR. Vamos passar aqui o domínio facebook.com.br. O arroba. A gente pode testar isso daqui. Copiar e vamos colar. Certo? Vamos dar Enter. E observa, ó, que ele falhou, né? Então isso é bom. Então quando você for testar, né, o domínio, ele trouxer retornar a falha, né? Então isso é bom. Então isso significa que o DNS, né, está configurado corretamente, né? Até então configurado corretamente, tá? Então isso é interessante para a gente, né? Executar nos pentests da gente também. Tá? Então o domínio, né, transfer, né, .me, ele permite o AXFR de propósito, né, como a gente viu aqui, tá, para fins educacionais, né, mas domínios reais, né, como a gente pode, né, testar, né, feito do Facebook aqui, né, normalmente não permitem isso, né, e o comportamento, né, eles indicam que o comportamento é seguro, tá? Então é isso, pessoal, a gente viu aqui na prática, né, como testar aqui os domínios, tá? O domínio exposto, né? E aqui o falha, né? O que deu falha, que no caso é bom, né? Informa que o DNS está configurado corretamente. Então espero que vocês tenham entendido, né? Curtido aí o conteúdo, tá? Podem replicar no ambiente de vocês. E em breve a gente vai ter mais conteúdo sobre esse, né? Como esse também, né? E compartilha aí esse vídeo também com quem, né, você acha interessante. E mais uma vez, se inscreve no canal, dá aquela forcinha, desce o dedo no like, compartilha, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês, bons estudos, né? Confere lá meu GitHub. E até o LinkedIn também, vou deixar aqui na descrição do canal, né? Na descrição do vídeo, na verdade. E confere lá, dá aquela forcinha, ok? Então, ataque, né, de transferência de zona. Valeu, pessoal. Até a próxima.